Boa noite a todos. Iniciamos mais uma reunião de estudos nesta segunda-feira. Vamos unir os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos em torno da prece, para que nós possamos pedir muita paz, muita proteção, pedir que nós possamos, com a intervenção dos Espíritos superiores, entender bem as lições de Jesus que nos vão ser apresentadas hoje, para que nós possamos utilizar nas nossas vidas. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, muita paz, harmonia, bom entendimento e proteção para a nossa reunião de hoje. Que a equipe espiritual da casa esteja mais uma vez conosco, nos auxiliando para a boa compreensão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos de vida do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas liberta-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito bem. Hoje nós vamos estudar um tema do Evangelho de João, capítulo 5 do Evangelho de João, versículos 24, 28 e 29. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Esse é o nosso texto de hoje. Nós vamos tentar compreender melhor essa lição do Cristo, essa passagem citada no Evangelho de João. Nessa passagem, Jesus inverte a ordem das coisas que nós costumamos acreditar. Quando ele diz passou da morte para a vida, ele está colocando aí que a vida material para o espírito é que é a morte. Veja, no versículo 28, ele fala os que estão no sepulcro, comparando o nosso corpo físico a uma urna funerária. Na semana passada, nós comentamos que o orgulhoso, ele sofre uma grande decepção quando desencarna, porque ele sai do mundo das ilusões, do mundo material, e entra para o mundo real, que é o mundo espiritual. Então ele sai dessa morte, entre aspas, e entra para a vida. É isso que Jesus está nos explicando nesse texto. E isso, né, acontecerá, essa saída nossa, essa nossa ressurreição para a vida, acontecerá com todos nós. Porque o nosso corpo físico tem prazo de validade. Nós viveremos para sempre, mas não com esse corpo. No versículo 29, Jesus diz o seguinte: os que fizerem o bem com esse corpo, utilizando-se desse corpo, aqui na terra, os que fizerem o bem aqui na terra, sairão para a ressurreição da vida. E aqui nós merece uma pausa,
para nós entendermos um pouco melhor essa lição, para nós entendermos um pouco melhor o que significa ressurreição. Nós gostamos sempre de pesquisar os textos bíblicos nos originais. E o original em grego utiliza a palavra anástase, que significa levantar-se, mover-se, ressurgir, ressuscitar. Esse é o significado de anástase no grego. Então, se nós lermos o texto, traduzindo dessa forma, nós veremos aí que Jesus está dizendo o seguinte: vão se levantar para uma nova vida. Do túmulo, que é a vida física, vão ressurgir para a vida verdadeira, que é a vida eterna. Os que fizerem o mal também vão ressurgir, mas a sua consciência os condenará. Não é Deus que condena. Não existe um tribunal aguardando-nos no plano espiritual para nos condenar. É a nossa própria consciência que vai dizer o seguinte: eu estive lá, eu tive a oportunidade de uma reencarnação, eu passei vários anos lá e não consegui sair melhor de lá. Porque a mensagem de Jesus é essa: aqueles que ouvirem o que eu digo, ou seja, aqueles que escutarem os meus ensinamentos e os praticarem, sairão melhor daqui. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui: sairmos daqui melhor do que quando nós chegamos. Esse é o nosso objetivo evolutivo. E nós vamos perceber o seguinte, meus irmãos: como é difícil para nós, ao sairmos daqui, não ter nada para refazer, não ter nada que a nossa consciência acuse. Sempre nós vamos ter algo que pode ficar para trás, né? Mas o que nós devemos fazer? Minimizar isso. Minimizar isso. Como nós estamos nos preparando para esse momento, para esse ressurgimento no plano espiritual, para o retorno a essa verdadeira vida, que é a vida eterna? Essa é a pergunta que cada um deve fazer a si mesmo. Nós estamos no local certo, no momento certo. Deus não erra. Então nós temos que ver como nós estamos agindo, onde nós estamos. Qual está sendo a nossa conduta onde nós estamos e no momento que nós estamos vivendo. Existe uma frase do grande artista Charles Chaplin que encaixa muito bem nesse tema, ela é muito instrutiva a esse respeito. Aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que eu quero ser, e devo ter paciência. Mas aprendi também que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Nós podemos ir além dos limites. Nós podemos ser melhores do que nós somos hoje. Sobre isso nós devemos refletir. Essa frase de Chaplin. Nós temos que nos esforçar para isso, meus irmãos. E nós podemos mudar essa condição. Nós podemos. É aí que se encaixa a frase tudo posso naquele que me fortalece. Só que tem uma vírgula aí. Tudo posso no bem. Tudo posso nas ações positivas. Aí sim, tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus, nosso Pai. Tem a nossa parte e Deus nos acompanha sempre. Então, como que nós chegaremos no plano espiritual? Nós devemos começar quando nos prepararmos? Hoje, agora,
Já passou da hora, na verdade. Porque nós já tivemos muitas idas e vindas. Nós já tivemos muitas oportunidades. Essa transformação é idêntica à da lagarta. Nós podemos comparar a da lagarta, que se fecha no casulo e parece uma morte ali, e de repente ela renasce, ela ressuscita, ela ressurge para a vida como uma bela borboleta. Assim somos nós, espíritos encarnados aqui. Nós estamos no casulo. A diferença é que o nosso ressurgimento, a nossa ressurreição é moral. Então, durante essa estadia, nós temos que aproveitar para melhorar a nossa moral. Alguns falham. Eu diria que muitos de nós falhamos. E sairemos da vida para a ressurreição da condenação, como está no texto. Porém, Deus, na sua misericórdia infinita, nos dá uma nova chance. Permite uma nova chance. A reencarnação é o presente que Deus dá ao Espírito para ele recomeçar. A reencarnação é um presente de Deus para nós. Um dos trechos da conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele fala da reencarnação, e ele fala dessa nossa jornada espiritual, dessas nossas idas e vindas, ele diz o seguinte: o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. O espírito sopra onde quer, não sabes de onde veio e nem aonde vai. E temos também o texto bíblico que narra a criação de Adão na Gênesis. E diz que Deus o fez do limbo da terra, corpo físico, e soprou as suas narinas, dando vida a ele. E lá, no original, em hebraico, está o verbo nasham, que significa respirar. E a palavra hebraica neshama, que significa sopro, fôlego, alma. E alma em latim vem de anima, que significa sopro, ar, origem da vida. Então é muito interessante a gente pegar o original para a gente ver como a gente consegue compreender melhor. Na Gênese é colocado de uma maneira poética a criação divina, na figura de Adão. Então Deus nos dá o corpo físico, e esse sopro que Ele nos dá é o nosso espírito. Então nós poderemos comparar aí essa passagem de Jesus, quando Ele diz: o Espírito sopra onde quer e não sabes de onde veio nem aonde vai. O entendimento que nós podemos tirar desse texto é muito amplo, né? Nós temos que saber interpretá-lo. E uma das coisas que nós retiramos daí é que justamente é isso: o Espírito é igual ao vento. Nós não sabemos onde ele começa, nós não sabemos onde ele vai terminar, nós não sabemos quais caminhos ele percorreu e quais caminhos ele percorrerá. Quando nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual, muitas vezes é permitido que nós lembremos de algumas encarnações e nós preparamos a próxima. Alguns lembram mais, outros menos, sempre de acordo com a necessidade evolutiva. Mas nós não sabemos tudo, nem de nós mesmos. Imagine daqueles que nos acompanham aqui, daqueles que estão no nosso lar, como familiares consanguíneos, dos nossos amigos, daqueles que convivem conosco no trabalho, no dia a dia.
A única coisa que nós podemos afirmar é que nós somos eternos. Isso nós podemos afirmar, com certeza. Nós temos que lembrar, meus irmãos, nós já estamos chegando ao final da nossa palestra de hoje, e é muito importante lembrar disso que eu acabei de falar. Quem nós somos? Quem nós somos? É extremamente difícil para nós vivermos espiritualmente estando aqui. Dá para perceber isso claramente. Nós temos uma dificuldade muito grande a respeito disso. Porque nós focamos muito nos afazeres do dia a dia, na nossa vida material, e acabamos esquecendo quem nós somos. Acabamos esquecendo que a vida verdadeira, essa vida que Jesus fala no texto, é muito maior que isso. É muito mais do que isso. Há uma cena do filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Não é um filme de abordagem espírita, tá? É um filme que foi lançado em 2018, baseado nos textos bíblicos, e como todo filme tem sua parte de ficção também, né? Mas é um bom filme que fala sobre a vida de Paulo de Tarso. E há uma cena muito bonita nesse filme, em que Paulo conversa com um personagem que vai visitá-lo na prisão. E ele diz o seguinte: imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. O que acontece? Imediatamente ela começa pelos seus dedos até que sua mão esteja vazia. Essa água é a vida do homem, do nascimento até a morte. É a vida física, do plano físico. Ela está sempre escorrendo das mãos até ir junto com tudo a que você tem apreço. O reino do qual eu falo, veja bem, vou repetir. O reino do qual eu falo, pelo qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. É assim que nós devemos viver. Não viva focando somente em alguns anos que nós passamos aqui na Terra, mas sim na eternidade, na imensidão do universo. Quem que nós somos? Espíritos eternos, filhos de Deus, nosso Pai. E de onde nós somos? Do universo. Vamos refletir sobre isso. Essa foi a nossa lição de hoje. Eu convido vocês para que a gente possa, mais uma vez, unir os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos em torno da prece, buscando sempre essa conexão com o plano espiritual, buscando sempre no nosso dia a dia, porque não é impossível isso, lembrar que nós somos espíritos eternos e que nós precisamos nos preparar para o retorno à pátria espiritual. Então vamos dedicar tempo do nosso dia para isso. Vamos lembrar dessas lições nas nossas atitudes. Onde nós estivermos, nós podemos levar essas atitudes.
Vamos então, nesse momento, meus irmãos, unir os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos em torno da prece. Primeiramente, para agradecer essa bela lição que foi trazida para nós hoje pelo plano espiritual. E pedir paz, proteção, força e coragem para a nossa jornada. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, que estejam conosco nos nossos lares nesse momento, aplicando em nós os passes regeneradores, fluidificando a nossa água. Vamos lembrar aqui dos nossos irmãos, amigos, familiares. Vamos pedir por todos eles, por aqueles que se encontram doentes nos seus lares, pedir pelas instituições sociais das nossas cidades, para todos os trabalhadores, voluntários e pacientes desses lares. Vamos pedir também pelos hospitais, para as equipes médicas, enfermeiros, trabalhadores da limpeza, voluntários, todos aqueles que atuam na área da saúde. Vamos pedir pelos presídios, pelos trabalhadores encarcerados que lá se encontram, pedir por aqueles que cuidam da nossa segurança e da administração das nossas cidades. Vamos orar pelo nosso Brasil e por todo o planeta Terra, onde haja violência, fome, guerras. Vamos pedir pelos nossos irmãos desencarnados também, que sofrem no plano espiritual, que precisam das nossas preces. E agradecer ao Pai por mais essa oportunidade que estamos tendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e, se Ele assim nos permitir, nós estaremos juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite, mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês.